Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o que a Bíblia diz, tá bom? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade, vamos iniciar esse momento com esse processo respiratório que a gente trabalhou na semana passada. Para que isso? Para nos colocar nesse momento aqui em estado de equilíbrio, porque aí a gente consegue aproveitar melhor aquilo que a gente vai aprender, tá? Então vamos aproveitar esse momento. Estou com as ideias na cabeça, depois eu vou compartilhar com você em relação a isso. Quem sabe a gente não monta um grupo só para esse momento, né? Tá bom? A gente vai fazer por 3 minutos, ok? Então, se você desejar, nada pode ser forçado. Então, eu vou pedir para você relaxar um pouquinho nesse momento, ok? Você vai relaxar um pouquinho. E nós vamos trazer para esse momento agora a respiração. E eu vou pedir para você contar até 5 enquanto você sobe, e depois contar até 5 enquanto você desce. Logo em seguida, a gente vai falar algumas palavras também, né? Que vai servir como oração para esse momento, tá? Mas presta atenção na sua respiração nesse momento. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, contando até 5 para cima e 5 para baixo. Logo em seguida, a gente vai finalizar com a oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude nesse início de aula, tá bom? Então, a partir de agora. Então, vamos lá. Feche seus olhos, se você quiser, tá bom? E começa a respirar profundamente. Contando até 5 para cima e 5 para baixo, tá bom? Presta atenção nesse momento, a sua própria respiração, valoriza a sua respiração nesse momento, tá bom? Presta atenção ao seu corpo, nota se ele não está tenso, alguma parte mais enrijecida, e relaxa o máximo que você puder, tá bom? E respira, contando até 5 para cima e 5 para baixo. Presta atenção às suas mãos nesse momento, tenta senti-las, né? Esfrega os seus dedos nesse momento. E sente as suas mãos, valoriza as suas mãos. E mantém o foco na respiração. Agora presta atenção ao seu paladar, presta atenção, sente o gosto desse momento. A palavra de Deus é alimento para a vida, não é? Então sente o gosto desse momento. Agora presta atenção ao seu olfato. Imagina você cheirando uma flor ou algo que você gosta e sente o cheiro desse momento. Nesse momento, a nossa oração, ela sobe como um incenso até Deus. E o incenso é algo agradável a Deus. Então vamos nos conectar com Ele nesse momento. Presta atenção aos seus olhos nesse momento. Imagina, como Jesus disse, né? Que os seus olhos, os nossos olhos, são as lâmpadas do nosso corpo. Então cuida deles, presta atenção neles, tá bom? Agora presta atenção aos seus ouvidos, a sua audição, presta atenção. E escuta a sua própria respiração nesse momento. Você está vivo, vivo na presença do Criador, vivo na presença daquele que te deu esse momento. E desfruta dele. Ele é seu.
Imagina o Criador diante de você e você diante dele nesse momento. E observa o efeito que isso traz para você nesse momento. Imagina o ar entrando em seus pulmões e fazendo com que os seus órgãos funcionem de forma harmoniosa. E desfruta desse momento. Presta atenção ao que está acontecendo em você. E se conecta nesse momento com o Criador, com o doador da nossa respiração, com o fôlego da vida. Se conecta com ele. Permita-se sentir a presença dele nesse momento. E permita que ele fale com você através das meditações que teremos logo mais. Sinta a presença nesse momento, se conecte com você, se conecte com o seu propósito de existência nesse momento. Valorize a respiração, valorize o fôlego da vida que foi dado pelo seu Criador. Agora eu vou pedir para você, nesse momento, fazer uma última respiração. Você vai puxar o ar o máximo que você puder até em cima. E lá você vai permanecer. Você vai segurar o ar lá em cima. Respira profundamente. Para lá em cima. Desfruta do ambiente. Observa o que está acontecendo. E agora solta o ar lentamente, o mais lento que você puder. E sente o esvaziamento dos seus pulmões e do seu diafragma. Sente o vazio desse momento. E agora sente ele sendo preenchido por aquele que nos deu o fôlego da vida. Vamos nos conectar com Deus e permitir que Ele fale conosco nesta manhã. Que Ele fale a sua vontade. E que a gente possa se conectar com Ele. Sentir a presença dEle. Por favor, Senhor, nos abençoe. Relaxe completamente nesse momento e se conecte com Deus. E peça a ajuda dEle para que Ele fale com você a vontade dEle. E que você saia desse momento hoje totalmente preenchido com a palavra dele. Nós pedimos ao Pai a tua bênção e a tua direção para esse momento. Porque sem a tua presença, nada faz sentido. Sem a tua presença, é difícil suportar as demandas desta vida. Mas com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Com o Senhor, nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Se alguém estiver enfrentando alguma dor que ainda não venceu essa dor, Pai, que o Senhor o ajude a pensar que ele não é um perdedor, é um vencedor, porque a gente ou vence ou a gente aprende. Se a vitória ainda não chegou, é porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Então peço que o Senhor nos ajude a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá agora dar continuidade, Amém. né, ao nosso Amém. estudo. Espero que tenha sido bom para você esse momento, tá bom? Seja bem-vindo, Barbosa. Muito bom te ver aqui. Estamos juntos. Muito bom. Compartilhei aí agora a minha tela. Espero que você esteja vendo. E vamos trabalhar, vamos desfrutar desse momento, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, na semana passada, nós tivemos a primeira lição e falamos um pouco sobre a origem da Bíblia. E nós falamos que existe uma matéria que vai falar só sobre esse assunto. Então, nós introduzimos você nesse tema, mas o suficiente para a gente compreender que a palavra que nós temos em nossas mãos, ela é inspirada por Deus. E ela foi preservada por Deus e ela chegou até nós, graças a Deus. E agora nós podemos desfrutar dela, nós podemos aprender com ela. E pedimos sempre que Deus, ele nos ajude. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos gerais tratados pela Bíblia, tá bom? Vamos dar um panorama, né, geral a respeito da Escritura. Espero que a sua jornada agora seja tão boa quanto o seu destino, tá bom? Preste atenção naquilo que Deus tem a dizer para você. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, você pode interromper e pode perguntar, tudo bem? Então vamos lá. Bom, a lição anterior, ela nos mostrou que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Lembra que eu falei que inspiração é Deus soprando a sua palavra nos seus servos, para que ela chegue até nós sem mistura de erro. Ou seja, não é a vontade de Pedro, não é a vontade de Paulo, não, é a vontade de Deus. Então você percebe o valor da respiração? Deus sopra em nós o fôlego da vida. Deus sopra em nós a sua palavra. Deus sopra em nós o seu espírito. Tá bom? Só para frisar que o Espírito de Deus soprado em nós é como garantia da nossa salvação. Tá bom? E isso acontece quando nós nos submetemos à sua orientação ao novo nascimento. Tá bom? Só para você entender o processo pelo qual nós passamos e está à nossa disposição. Então, eu espero que essas lições ajudem você a refletir sobre isso, tá bom? Esta lição vai apresentar ao leitor alguns assuntos gerais tratados pela Bíblia. Primeiro, suas divisões literárias, não é? Antigo e Novo Testamento. Você já sabe um pouco sobre isso, tá? E suas divisões em épocas. Esse aqui ele vai acrescentar mais conhecimento àquilo que você já sabe. E essa é a ideia, né? A gente está construindo uma base sólida de conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, as divisões literárias da Bíblia, né, envolvem o Antigo e o Novo Testamento. Então, a Bíblia é muitos livros em um só. Então, a gente tem em nossas mãos aqui, ó, espero que você esteja vendo, né? 66 livros, é o conjunto da obra, mas é um livro só. Por quê? Porque é como se fosse uma carta escrita por Deus, através de pessoas que ele selecionou, para o ser humano. E quem a lê, encontra aquele que a escreveu, que a conduziu, que é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. O livro que chamamos Bíblia é, na verdade, uma coleção de 66 livros escritos por cerca de 40 pessoas. A gente já viu sobre isso, mas é bom fixar em nossa mente, tá bom? Só para você perceber o que está acontecendo. Este livro, apesar de ter sido escrito por cerca de 40 pessoas, ele mantém sua unidade em meio à diversidade de autores que a escreveram. Ou seja, ela não se contradiz em nenhum momento, tá bom? Nós vimos isso semana passada, até citei, né, um caso possível
Mas sempre olhe dentro do contexto que vai ajudar você. Entretanto, verdadeiramente, estes 66 livros são apenas um. Por quê? Porque uma única pessoa, Deus, inspirou o conteúdo da Bíblia, a qual tem um tema central, que é a salvação do pecador. Esse é o objetivo maior. Deus deixou um guia, tá bom? Deus deixou uma direção para que nós pudéssemos encontrá-lo. Olha que maravilha, gente. Tá bom? Deus deixou um meio para que nós pudéssemos encontrá-lo. Que maravilha, não é? Isso realmente é excepcional, tá bom? A Bíblia tem duas divisões literárias principais. Está aí o Antigo Testamento, tá bom? Que aí você tem o escrito grego e o escrito hebraico. Se você quiser ler, Palaia diateque, aqui, e aqui é o Tanar. O Tanar, na verdade, é o Antigo Testamento. Vai aparecer em algum momento aí, você vai ver, tá? E o Novo Testamento, em grego, é Kainé diateque, tá bom? Nova Aliança, Novo Testamento, e assim sucessivamente. E em hebraico, é Brit Hadashah. Brit Hadashah, ok? Enfim, você sabe que eu gosto, né, das línguas, então eu trago para você, quem sabe despertar em você o interesse pelas línguas bíblicas, né? Tá bom? Mas é isso. Você já sabe disso, tá? Então, aqui, olha que interessante. Você tem o Antigo Testamento, tá? Que ele é composto por 24 livros, numa contagem. Isso aqui é importante para você entender o porquê, eu vou explicar. Você já ouviu falar que a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, tem 39 livros, certo? Você já viu isso? Só que agora você está vendo a Bíblia hebraica, que a gente está marcado aí 24. Por que que isso acontece? Tá? Qual é a divisão que ocorre nesse momento? Abra em Lucas, capítulo 24, verso 44. E se for possível, eu queria ouvir a sua voz. Eu queria ouvir a sua voz. Sua voz é linda, então eu quero ouvir a sua voz. Lucas 24, 44. Alguém pode ler, por gentileza? Eu estou com a NVI aqui, você pode ler na sua tradução mesmo, não tem problema, tá? Quem achou, pode ler. Aí eu vou explicar um negocinho para você aqui, simples. Eu acho que você já sabe, né? Mas não custa a gente reafirmar. Isso, 24, 44. Posso ler? Pode. Lucas 24, 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você conseguiu perceber aí a divisão do Antigo Testamento que está sendo apresentada aqui nesse momento no slide? É essa que Jesus usou aqui. E é essa Bíblia aqui, ó, chama Tanar. O que é Tanar? Aqui, ó, Torá, a lei, ó, vai observando. Neviim, que são os profetas, tá? São os profetas. E Ketuvim, ou Retuvim. Ketuvim, que você tem aqui os escritos. É Ketuvim. Aqui tá certinho, do jeito que tá aí, tá? Então, olha que legal. São 24 livros na contagem do Tanar, mas são 39 na nossa. Por que que isso acontece, gente? Porque, olha, são 5 livros da lei, aí são os mesmos que a gente tem aqui, tá? Os mesmos, aqui, ó, que é a Torá. São 8 livros chamados dos profetas, que são os Neviim, e por que que são 8? Porque nós contamos primeiro e segundo Samuel, tá vendo? Ó, primeiro e segundo Samuel. Na Bíblia hebraica, é Samuel só. É Samuel. Primeiro e segundo Reis. Então, é um livro aqui, ó. Aqui é um livro, aqui é outro, ok? E os profetas menores, eles são 12. Mas no Tanar,
é um livro só, tá bom? É só isso. Por isso que dá 24. E aí os escritos também são outros livros, são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, Lamentações, Esther, Daniel, e assim sucessivamente. Tudo bem? É só por causa disso. É uma curiosidade importante. Por quê? Porque se uma hora você ouvir alguém falar que o Antigo Testamento hebraico é composto por 24 livros, não estranhe, porque o conteúdo dos 24 é o mesmo dos 39 que a gente tem. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso para você. Se você entendeu, dá um joinha para eu entender que está tudo certo, não é? Dá um joinha aí. Opa, já está subindo o joinha. Muito bom, isso mesmo. Então vamos continuar, tá ok? As divisões literárias da Bíblia. A palavra testamento, ok? Significa trato, aliança, pacto ou vontade. Cada testamento serve a um propósito definido na explicação da história dos tratos de Deus com o homem, tá? Uma coisa interessante aí é que, eu já falei, você viu no slide anterior, tá? A palavra testamento em grego é diateké, ou diateque. Aí você pronuncia do jeito que você quiser, mas é diateque, ou diateque. E essa palavra ela é importante, por quê? Porque ela traz uma aliança da parte de Deus, que é o superior, ok? E é ele quem decide isso, de fazer uma aliança conosco, porque nós não tínhamos como fazer com ele, mas ele fez aliança conosco. Ao mesmo tempo, essa aliança ou esse pacto que ele fez tem responsabilidades que nós precisamos praticar. Para quê? Para a gente manter essa aliança com ele, tá bom? Isso é o mesmo caso da palavra Brit, a palavra hebraica que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mais de 260, e de ATQ aparece 30 vezes no Novo Testamento. Só para marcar que Deus decidiu, não foi eu que fiz aliança com ele, foi ele que fez aliança comigo. Porém, nesse pacto, nessa aliança, ele espera que eu cumpra a minha parte. Tudo bem? Então, por favor, guarde isso no coração. Deus fez aliança com você, mas ele espera que eu e você façamos a nossa parte. Tudo bem? Espero que sim. Bom, chamando nova, aí é Hebreus 8:13, esta aliança, diateque, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto a desaparecer. O que significa isso? Que no tempo em que vivemos, nós não seguimos a antiga aliança em termos de trato, aliança salvífica, não. Nós seguimos a nova aliança, o novo trato, o novo testamento. Desprezamos a antiga? Não, porque a nova não tem sentido sem aquela, mas ela não é usada para efeito de doutrinas, salvação, não. Nós seguimos a nova aliança. Adoração, também não. Nós vamos aprender isso depois, tá? Só para você entender esse momento. No caso de um testamento, é necessário a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado em caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Isso é Hebreus 9, 16 e 17. A pergunta aqui é: quando foi que o Novo Testamento, ou a nova aliança, o novo pacto, entrou em vigor? Alguém poderia responder? Quando foi que esse novo pacto entrou em vigor? Essa nova aliança? As vozes que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor.
Quando foi que o novo trato, a nova aliança entrou em vigor? Após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus, Perfeito, perfeito. Então aqui a gente vai agora, vamos dizer assim, completar o ciclo. O Novo Testamento ele começou a entrar em vigor depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Antes, o que estava em vigor? A antiga aliança. Mas, então, o novo trato com Jesus na terra não estava em vigor ainda, só quando ele passou pela morte, sepultamento e ressurreição. E o autor de Hebreus, ele explica isso, tá vendo? No caso de um testamento, é necessário a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado em caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Faz sentido isso para você? Espero que sim. Bom, o Antigo Testamento, vamos tratar dele agora um pouco, né? Aí tem o alfabeto, ó, tá vendo? Se você quiser memorizar, você vai ter os slides e você pode fazer isso. O Antigo Testamento contém 39 livros, assim como a aliança ou os propósitos de Deus em relação à nação judaica, tá bom? Então, o Antigo Testamento ele foi direcionado para a nação de Israel, tudo bem? Isso está claro nos textos do Antigo Testamento, para que a gente vai lendo à medida que vai tomando conhecimento deles. Tudo bem? Então, tudo aquilo que diz respeito à antiga aliança, tá ok? Foi para uma nação específica, tá? Olha aqui, ó. Ó. Esses 39 livros, daqui a pouco vai aparecer o texto aí, eles estão divididos em 5 divisões maiores. Quais são elas? Primeiro, a lei, ok? Também poesia, que são 5 livros. E essa é a divisão que nós seguimos, tá? Só para você entender. 12 livros de história, 12 livros de profetas, ou 5 livros de profetas maiores e 12 livros dos profetas menores, tá? Os profetas são 17 ao todo. E essa é a divisão que nós seguimos dessa maneira. Gente, isso aqui é só divisão didática, tá bom? Só não muda em absolutamente nada. Se você quiser seguir a divisão da Bíblia hebraica, você segue, não vai mudar absolutamente nada, porque o conteúdo é o mesmo, né? Mas aqui facilita a gente entender o tipo de literatura que nós estamos lendo. Se é poesia, se é lei, se é história, se é profecia, tá? Se é profecia. Tudo bem? Espero que sim. Bom, os 5 primeiros livros chamam-se lei ou Torá. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Aqui você já ouviu porque eu já falei. Porque contém a lei de Deus para os judeus, dada através de Moisés. Deuteronômio 5:3 vai trazer essa palavra para a gente. São também chamados lei do Senhor ou lei de Moisés, tá? Ou seja, se você ouvir alguém falar assim, não, a lei continua, porque a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, continua. Mas a lei de Moisés, que é a lei cerimonial, passou. Gente, essa divisão ela é arbitrária. Por quê? Porque a Bíblia não faz diferença entre lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. Não faz diferença. A lei é de Deus dada através de Moisés, na sua totalidade. Tá bom? E essa lei, ela foi encravada na cruz. Nós vamos ver isso, tá bom? Cada vez mais. E onde é que está isso? Na própria Escritura. Então, abra nesse momento, não era esse agora, mas como a gente já mencionou, né? Abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, tem Colossenses também. Deixa eu só observar aqui o que é melhor para nós nesse momento, tá bom?
Vamos, Efésios está bom, já tem a resposta que a gente precisa. 2,14, olha, diz assim, eu vou ler aqui, tá? Pois ele, está falando de Jesus, tá bom? É a nossa paz, o qual de ambos aqui é judeus e gentios, fez um. Um o quê? Os cristãos. E destruiu a barreira. Olha lá que legal isso aqui. Destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem cristão, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um corpo, a igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Depois, se você quiser ler, Colossenses 2, do 11 ao 16, ou 17, aí lá tem mais informação sobre isso, tá bom? Então é isso. Bom, o primeiro livro da lei é Gênesis. Você já deve ter ouvido falar também. Gênesis é o livro de Bereshit, em hebraico, tá bom? Bereshit é no princípio, tá bom? Significa começo. Começo, faz o registro da criação do mundo e o começo da criação ou da nação judaica, da qual Jesus descenderia. O segundo livro é o livro de Êxodo, em hebraico, Shemot. Shemot quer dizer, ele chamou, tá? Ele chamou, só isso. Esse é o nome do livro. E Êxodo significa saída, tá? Porque ele registra a saída dos israelitas da escravidão do Egito, contando como eles receberam a lei de Deus por meio do seu líder, Moisés. Levítico é o terceiro livro da lei. Em hebraico, Vaikirá. Vaikirá. Esse é o nome, tá? Contém a lei de Deus para os levitas, a tribo de Israel, dentre cujos membros eram escolhidos os sacerdotes. Então, o livro de Levítico, ele trata da adoração, da santidade, de diversas leis que envolvem a vida na comunidade, na sociedade, e assim sucessivamente. Também o terceiro livro é o livro de Números, Bemidbar. Bemidbar quer dizer no deserto, tá bom? Ele registra a história de Israel durante os 40 anos em que os judeus vagaram pelo deserto e fala da contagem, do recenseamento do povo. Me surgiu uma dúvida na cabeça aqui, aí eu vou dar só uma lida aqui no trecho para falar para você. Eu falei um significado de uma palavra e fiquei com dúvida, tá? Ah, ok. Shemot. Shemot, eu falei que era ele chamou, né? Na verdade, simplesmente estes são os nomes é isso aqui, tá? E Vaikirá é ele chamou, tá? Só para corrigir isso. Eu falo de cabeça e depois fiquei com dúvida, né? Tá bom? Mas o livro de Números registra a história de Israel durante os 40 anos em que os judeus vagaram pelo deserto e fala da contagem ou recenseamento do povo. O povo saiu do Egito. Lembra que eles... Aí tem que ler o livro de Números, né? Mas eles começaram a reclamar, enfim, de muitas coisas, de muitas questões, e Deus os fez peregrinar por 40 anos no deserto, e a geração que saiu do Egito, toda a geração de 20 anos para cima, morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, suas famílias, e Moisés, é óbvio, né, Arão, mas a geração que reclama, morreu no deserto. Então, se você não quiser passar pela experiência de morte perante a presença de Deus, pare de reclamar da vida. Seja grato pelo que Deus tem feito por você. A reclamação mata o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então, cuide
e agradeça. Certamente, se você está aqui hoje, você tem muito a agradecer. Não passe por essa experiência de afastamento de Deus por causa da reclamação. Você tem para agradecer muita coisa. É só você notificar isso, tá bom? Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? O nome em hebraico é Devarim. Simplesmente palavras. Só isso, tá bom? O nome grego, ele fica um pouco destoado, na minha opinião, porque Deuteronômio significa segunda lei. Só que, na verdade, é a repetição da lei, tá? Deuteronômio é o livro que repete a lei, que foi dada no livro de Êxodo já. Tudo bem? Mas a palavra Deuteronômio, ela significa a segunda lei. É como se fosse uma outra, mas não é. Então, significa segunda lei, é a oração final de Moisés ao povo, na qual ele repete a lei, aí tá vendo? E aconselha os israelitas a obedecerem. Tá bom? Isso aqui é importante, gente, porque a repetição é uma das leis do ensino. Quanto mais você ouvir a mesma coisa, mais isso vai ficar gravado em sua mente, em seu coração. Pelo menos é assim que Deus, ele espera. E espero que você também tenha isso no seu coração e na sua mente, tá bom? E aí nós entramos nos livros de história. Quais são os livros de história? São aqueles 12 livros, né? Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, tá bom? Esses são os livros de história. É bom gravar, memorizar, né? Mas esses 12 livros, eles relatam os 900 anos da história judaica, tá? O livro de Josué conta como, depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista dos povos de Canaã, que é essa região aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é onde habitavam os cananeus, tá? Povos idólatras. E Deus deu essa terra ao povo que ele está fazendo surgir. E esse povo fará parte da história de redenção da humanidade, tá? Bom, seguindo, Juízes e Ruth mostram como Deus governou os judeus através dos juízes. Os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas contêm o registro da história dos judeus desde quando formaram um reino até que este se dividiu e finalmente caiu sob o poder dos assírios e babilônios. Tá bom? Então é importante conhecer esse período também. Nós não vamos entrar nos detalhes, tá? Aqui é um resumo desse período, mas o livro de Juízes é um dos livros que narra uma parte, eu diria, um tanto quanto negra na história de Israel. Por quê? Porque um ciclo se instaurou na vida do povo. Qual era esse ciclo, gente? Isso aqui é importante para a gente, porque pode ser que você está vivendo ciclos repetitivos em sua vida. E há necessidade de romper esse ciclo. Então, pede a Deus ajuda, tá bom? Mas qual era o ciclo na época dos juízes? O povo peca, Deus envia castigo, então há sofrimento por causa do pecado, ok? O povo, ele começa a entrar num processo de arrependimento por causa do sofrimento. Deus envia um juiz e há um período de paz. Só que acontece de novo, o povo peca, Deus castiga, o povo se arrepende, Deus envia um juiz e há um período de paz. E esse ciclo, gente, se repetiu por pelo menos 300 anos na história do povo de Deus. Tá bom? Então, às vezes, você está tendo práticas na sua vida, tá bom? Porque você provavelmente tem instaurado dentro de você padrões de comportamento e você continua praticando as mesmas coisas
e não consegue sair delas. Isso envolve comportamento, isso envolve tratamento de pessoas, como você trata as pessoas. Isso envolve mecanismo de defesa. Você está sempre se defendendo. Você sabe que está errado, mas fica lá justificando os seus erros. Quebra esse ciclo, sabe? Para que você experimente a paz de Deus em seu interior. Foi para isso que Jesus veio, gente. Para quebrar isso dentro da gente. Tá bom? Como que você está se sentindo em relação a tudo isso nesse momento? Pode ser que Deus esteja chamando você para quebrar alguns ciclos de comportamento que você está vivenciando. Ah, Edivaldo, mas eu não sei como fazer. Pede ajuda. Pede ajuda. Se eu puder te ajudar, você pode contar comigo. Tá bom? Mas eu tenho certeza que Deus pode te ajudar. Você pode pedir a Ele. Porque se você pedir minha ajuda, eu vou pedir ajuda para Deus. Tá bom? Porque no final das contas é Ele quem opera em nós. Ok? Tanto querer quanto realizar. Abre em Filipenses 2. Me lembrei desse trecho, tá? Olha que legal. Veja se faz sentido isso para você agora. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Uma voz masculina agora, eu gostaria de ouvir. Já ouvi a feminina, agora eu gostaria de ouvir uma masculina. Tá bom? Vou tirar aqui um pouquinho, só para eu ver vocês. Uma voz masculina agora. Filipenses 2, 12 e 13. Alguém poderia ler? Quantos homens tem aqui? Tem o Barbosa e o Alex. Pode ler, vou ler. Barbosa, por favor. 12 e 13, né? É. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Muito obrigado. Isso é muito bom. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas isso não significa que eu e você não tenha responsabilidade de buscar. Busque o querer de Deus, tá bom? Quebre ciclos repetitivos, quebre padrão de comportamentos em sua vida. E Deus, ele ajuda você e me ajuda a superar tudo isso, tá bom? Não se justifique, não justifique seus erros. Se arrependa deles e peça a Deus que ajude você a mudar. E ele vai te ajudar, tá bom? E se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou por aqui. Então, é isso. Vamos continuar. De vez em quando, a gente dá uma parada aí para refletir, né, sobre esse momento, tá bom? E os demais livros, aí, Samuel, Reis, né, vai falar do período dos reis de Israel, tá bom? Até o momento da divisão. Houve uma divisão, tá bom? Que aí faz parte da história também. E os livros de Esdras, Neemias, Esther, contam a vida dos judeus durante o período de escravidão na Babilônia, tá bom? E como mais tarde eles voltaram à Palestina e reconstruíram Jerusalém. Aqui nós estamos falando, mais ou menos aí, gente, só para você ter uma ideia, do século VI antes de Cristo. Tá bom? Mais ou menos esse período aí, ok? Então é importante a gente saber que nesse período Deus já estava, vamos dizer assim, cuidando do seu povo, mesmo que o seu povo estivesse com a vida inadequada. Mas uma coisa que eu gosto de dizer, e eu vou repetir aqui, eu espero que você guarde isso no seu coração, tá bom? Você está servindo a Deus e a vida não está fácil para você nesse serviço a Deus. A vida com Deus é assim mesmo, gente, cheia de desafios. Mas acredite, Deus sempre honra os fiéis.
sempre. Tá bom? Agora eu estou repetindo uma frase constantemente, espero que você aguarde também. Com Deus, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Não perde. Eu sei que eu não vou perder. Então eu vou continuar lutando. Eu vou continuar buscando a presença do meu Criador. Espero que você tome essa decisão também. Tá bom? Os livros de poesia, os 5 livros de poesia são livros de devoção e de sabedoria, contendo também muitas profecias sobre Cristo, especialmente o livro de Salmos, tá bom? Ele contém muitas profecias a respeito do Messias, o nosso Senhor. O livro de Jó descreve um homem fiel a Deus que viveu nos dias de Abraão. Jó é o perfeito exemplo no Antigo Testamento de superação do sofrimento, onde ele foi tocado nas coisas que a gente valoriza e que a gente precisa, tá bom? Ele foi tocado na família dele, ele foi tocado nos bens dele, ele foi tocado na saúde dele. Mesmo assim, ele manteve sua fidelidade a Deus, tá bom? Tem um dos trechos no livro de Jó que eu, particularmente, ele me ajuda. Então, abra comigo em Jó. Esse livro é fantástico, né? Espero que ajude você. Jó, capítulo 25, se não me engane. 25. Já vi aqui que não é. Opa, então deixa eu pesquisar na mente de novo. Deixa eu ver, acho que é 19, 25. Deixa eu ver. Isso mesmo. Olha, eu confundi, tá vendo? É assim, a mente de vez em quando buga, né? Mas é 19, 25. Eu achei que na minha cabeça veio 25, 19. Mas é 19, 25. Gente, olha que lindo esse negócio. Guarda essa palavra no seu coração para que Deus te ajude no momento de pressão na vida, dificuldade. Guarda isso, olha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Que magnífico, gente! Guarda essa palavra se você quiser. Ela vai te ajudar nos momentos mais cálidos e escuros da sua vida. Tá bom? Guarda essa palavra, hein? Olha lá. Depois não vai dizer que não sabia, hein? Ó, tô avisando, hein? Ai, ai. Mas faz isso com alegria. Faz isso com alegria. Tá bom? Salmos é o livro de hinos e devoções dos judeus. Tá bom? É o livro de Salmos que vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer direção para a sua vida? Leia o livro de Salmos. Leia o livro de Provérbios e assim sucessivamente. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, contém as experiências e as frases de sabedoria de Salomão. Tá bom? São livros chamados de sapienciais ou de sabedoria. Tá bom? É só para você aprender nesse momento. Os livros de profecia são 17, lembra que eu falei para você? Divididos em profetas maiores e menores. Maior ou menor, você já sabe, porque eu expliquei no curso anterior. É somente por causa do tamanho do livro, tá? Desde cerca de 900 até 350 antes de Cristo, os profetas advertiram os judeus para que se arrependessem do pecado e predisseram importantes acontecimentos, especialmente a vinda de Cristo e o seu reino. Aqui, assim, de 900 é mais ou menos na época dos primeiros reis, né? Saul, Davi, Salomão, tá? Onde é o período do Reino Unido, tá ok?
Então, esse período, vamos dizer assim, do Reino Unido, né? Ele vai até mais ou menos 930, tá bom? 930, mais ou menos, que é quando o Roboão, né? O filho de Salomão assume. Naquele momento ali, o reino se divide, e aí entra o período dos profetas, naquele momento, né? Mas já tinha profetas anteriormente, mas ele é nesse período do reino dividido que os profetas vão trabalhar muito, mas muito, 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 muito mesmo, tá bom? E esse período dos profetas, ele vai caminhar até o final do Antigo Testamento. O último profeta é Malaquias, que é mais ou menos o ano 432. Aí está 350 para falar que é século IV, tá? Somente isso. Mas o último profeta é em 432, que é o profeta Malaquias. Então você tem os profetas do reino unido, os profetas do reino dividido, os profetas para o reino do norte, para o reino do sul. Você tem os profetas do período babilônico, no exílio babilônico, e você tem os profetas do retorno do exílio, tá? Aí a gente vai mostrando para você à medida que a gente for aprofundando nos estudos. Os termos maiores e menores, que aparecem no quadro da página anterior, não se referem à importância dos livros, mas aos seus respectivos tamanhos. Nós já falamos sobre isso, tá bom? Bom, o Novo Testamento é a outra literatura que nós encontramos na Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em grego, nós já sabemos disso, né? Você já sabe de muita coisa. Mas por que a gente repete? Para fixar na sua mente. Lembra que Deus repetiu várias vezes o mesmo ensino, tá? Ó, o que eu gosto de dizer em relação especialmente ao Antigo Testamento. Ó. Vou ver se eu consigo fazer com você aqui. Só para você entender isso que eu estou falando. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó, vou marcar aqui certinho, tá? Certinho, para não ter dificuldade. Ó. Olha que legal. Na minha opinião, né? Pode ser que você fale, isso não faz sentido para mim. Não tem problema. Tá vendo isso aqui, ó? Você tá vendo? Vou até tirar a tela aqui, só para facilitar um pouquinho aqui. Vamos ver de novo. Aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Essa parte da Bíblia? Isso aqui é o que Deus espera dos judeus, dos israelitas, do povo de Deus no Antigo Testamento. Tá vendo? Isso aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Esse montão aqui? É Deus dizendo, volta, volta, repetindo, repetindo, repetindo. Volta a praticar isso aqui. Olha aqui. Olha o que nós produzimos por causa da desobediência. E isso ocorre também no Novo Testamento, gente, tá? Se você pegar os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, né? Os Evangelhos e o livro de Atos, é a mesma coisa. E o que são as cartas? É Deus corrigindo o seu povo, gente. É Deus corrigindo e dizendo, volta a praticar aquilo ali. O livro de Apocalipse, lembra? A igreja de Éfeso, uma igreja muito firme no começo, só que depois, no final, o que Deus disse para ela? Volta a praticar o primeiro amor. Não foi isso? É só você ler lá o livro de Apocalipse, no capítulo 3. Tudo bem? Enfim, não dá para a gente ler tudo, né? Mas eu vou te dando os trechos onde você pode e deve, né? Óbvio, né? Confirmar aquilo que está sendo dito, né? Então, é importante a gente realmente prestar atenção àquilo que Deus ele está falando para cada um de nós. Então, ele vai dizer isso aqui, olha, em Apocalipse, que eu falei, né? Mais uma vez eu fiquei na dúvida e fui consultar de novo, tá? Eu falei capítulo 3 e é capítulo 2. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro
do lugar dele. Ou seja, removerei você. Eu não quero ser removido, gente, da presença de Deus. Então, quando eu erro, eu me arrependo imediatamente. Eu busco o favor de Deus. Eu busco o seu perdão. E peço ajuda para mudar a minha conduta. Tá bom? Ninguém aqui alcançou a perfeição ainda. Mas se você tiver o objetivo de alcançar a perfeição, Deus vai ajudar você, como tem me ajudado. Tá bom? Não adianta você dizer, ninguém é perfeito. Isso não resolve a sua vida. Tá bom? Não adianta você ficar com palavrinhas. Lá vem o perfeitinho daqui e a perfeitinha dali. Isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Porque Deus não espera menos que a perfeição de cada um de nós. Mesmo sabendo das nossas falhas, Ele não espera menos que a perfeição. Por que eu digo isso? Porque está escrito em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se isso não fosse possível, Deus não teria pedido para nós. Tá bom? Então, por favor, estabeleça o alvo e siga, persista nele, olhando para você, cuidando do seu comportamento, removendo padrões e buscando a vontade de Deus. Caiu? Olha ele falando aqui para você e para mim. Arrependa-se e volta a praticar aquilo que é certo. É isso que ele vai dizer para mim e para você. Tudo bem? Espero que sim, né? Eu tô animado com esse negócio. Espero que você também, né? Não sei como é que você está se sentindo aí, mas eu tô animado. Vamos lá, então? O Novo Testamento é o nome da segunda divisão principal da Bíblia. Seus 27 livros contêm a nova aliança, ou testamento, que Deus fez com todos os homens através de Cristo, coisa que nós já sabemos. O conteúdo trata principalmente da salvação e da Igreja de Jesus, com relação ao mundo moderno, ao homem moderno. Nós vamos falar mais sobre essa questão, algumas lições para frente, sobre a Igreja de Jesus, tá bom? Os 27 livros também estão divididos em 5 partes, como nós já anunciamos isso, tá bom? Nós temos os evangelhos, você já sabe. Nós temos um livro de história, que é o livro de Atos, você também já ouviu falar, ok? Nós temos 13 cartas paulinas, que foi Paulo que escreveu, e nós temos 8 cartas gerais, que são Hebreus e mais 7 cartas. Por que Hebreus está ali no meio, gente? E eu coloquei ela até numa corzinha diferente. Porque algumas pessoas vão atribuí-la a Paulo, embora ela não traga o nome do autor. Outros vão dizer que não, é uma carta geral. Eu não me preocupo com isso, porque para mim o mais importante é o conteúdo e não quem escreveu. Lembra que os autores, eles são instrumentos. A gente precisa só saber quem é o autor principal. E o autor principal é Deus. É isso que importa para nós. E nós temos também um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, e inclusive lemos um trecho agora há pouco dele, tá? A palavra Apocalipse significa, alguém lembra? Revelação. Guarda isso. Você aprendeu isso no curso anterior, hein? Olha lá, hein? Espero que você lembra. Revelações de Cristo, né? Lembra? Enfim, a vida de Cristo nós encontramos nos evangelhos, tá? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são o registro da vida de Jesus, seu nascimento, ensinamentos, trabalho, crucificação, sepultamento e ressurreição dentre os mortos, tá bom? Registram também suas instruções aos apóstolos sobre os trabalhos que fariam no futuro. É óbvio que é no futuro deles, né? Tá bom? No futuro deles. Estes livros foram escritos principalmente, ok? Principalmente para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João 20, verso 31. Tudo bem? É importante aqui a gente pensar no seguinte: se eu já sei que o que foi escrito
é suficiente, então eu preciso ler o que está escrito. Você quer mais fé? Então leia a Bíblia. Leia a Escritura. Leia sobre a vida de Jesus. Porque através da leitura, Deus fala com você e comigo. E você vai ganhar mais fé. Ok? Você quer confirmar isso? Então, abra comigo em Romanos 10, verso 17. Ok? É um trecho que veio na cabeça agora também, que é bem conhecido pela maioria. E aquele que não conhece está conhecendo agora. Tá tudo bem. Ficamos no mesmo patamar, porque agora todo mundo vai conhecer. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ouça, leia, medite na palavra de Cristo. Ok? Então, aí você fala assim, Edivaldo, mas a palavra de Cristo é nos evangelhos. Sim, sim. A palavra de Cristo é na nova aliança. Sim, sim. Mas quem é por trás dos escritos do Antigo Testamento? Ah, agora eu quero ver. Quem é que está por trás? Essa reflexão, olha, nem eu tinha pensado nisso antes. Vamos ver. Quem é que está por trás dos escritos do Antigo Testamento? É Deus. Nós já sabemos disso, porque nós já, vamos dizer assim, lemos, né, sobre isso. Mas olha que, gente, guarda isso aqui. Guarda isso aqui, porque é uma pérola. E se você não lembrava e não sabia, agora você vai relembrar ou vai saber. Quem era que estava conduzindo todo o processo do Antigo Testamento? Abra comigo em 1 Pedro 1, verso 10. Até o 12 a gente vai ler. Gente, isso aqui é uma pérola de grande valor, de alto valor, né? Então, presta atenção nessa palavra agora, hein? Olha que maravilha que Deus trouxe para nós. Foi a respeito, eu estou lendo 1 Pedro 1, verso 10. A partir do 10. 1 Pedro 1, 10. Você percebe que eu não falo 1 Pedro, 1 Coríntios? Você percebe que eu falo isso? Porque não é 1 Pedro ou 1 Coríntios, é primeira, que é carta, né? É a primeira carta de Pedro, olha que legal, né? Agora, Samuel é livro histórico, então é 1 Samuel. Olha que legal, né? Um detalhe só, tá? Não vai condenar ninguém quem fala 1 Pedro, tá? E fica tranquilo. Mas não é correto. O correto é 1 Pedro, né? Agora, usa você, né? Enfim. Olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas... Onde estão os profetas, gente? No Antigo Testamento. Que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Olha que beleza. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava. Uau, essa aqui é lindo, é lindo. Apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam prescrutar ou observar. Gente, que maravilha esse daqui, hein? Bom, eu estou aqui na minha leitura de tantas vezes desse trecho, entusiasmado, impressionado.
como Deus ele une as coisas. Olha, a união perfeita do antigo e da nova aliança. Não sei se você percebeu isso, mas é isso que está acontecendo. É perfeição, né? Deus é perfeito, então. Então, o que você e eu temos em nossas mãos, gente, é suficiente para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. E se você crê, e se eu crer, nós vamos fazer o que ele mandou. E você vai aprender isso de novo. Você vai confirmar isso ou vai aprender isso. Tudo bem? Nós vamos chegar lá, se Deus permitir, né? Tá bom? Um livro de história, ou que conta a história do início da igreja. Atos dos Apóstolos fazem o registro do estabelecimento, da organização e divulgação da igreja que Jesus prometeu edificar. Nós vamos estudar esse módulo no módulo 3, né? Logo na sequência desse curso. Nós vamos estudar o módulo 3, vamos estudar o livro de Atos. Espero que você continue, né? Os Atos mostram especificamente o que os apóstolos pregaram e como as pessoas foram salvas e integradas na igreja. Olha aí que beleza essa imagem, né? É os 3.000 do dia de Pentecoste, tá bom? Nós vamos trazer essa imagem posteriormente no curso de Atos, tá? Basta, esse momento, saber que a igreja começou com cerca de 3.000 pessoas sendo batizadas nas águas, tá bom? As cartas de Paulo, estas 13 ou 14 cartas foram escritas por Paulo a várias pessoas e igrejas. Elas contêm instruções sobre a organização, o culto, missão e a vida da igreja. Nas cartas, o Paulo está corrigindo as igrejas. É aquilo que eu mostrei para você. Olha, volta a praticar isso aqui. Por que vocês estão fazendo desse jeito? Entende? E as cartas gerais, elas têm o mesmo tipo de instrução. Tá bom? É importante a gente notar isso. Ok? Tiago, Pedro, João e Judas escreveram outras 7 cartas a congregações em geral, contendo o mesmo tipo de instruções que se encontram nas epístolas paulinas ou de Paulo. E o livro de profecia, né? Ou seja, o livro de Apocalipse. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, ou da Revelação, registrando visões das coisas futuras. E este livro, grandemente simbólico, contém muitas figuras de linguagem que exigem um estudo muito cuidadoso. Tá bom? Futuramente, se Deus permitir, esse livro está no hall dos nossos estudos. E a gente vai também dar uma atenção a ele. No momento, o que é mais importante você saber sobre esse livro? Apocalipse 1, de 1 a 3. Essa é a mensagem que você precisa, e eu também. Tá? Não precisa ter medo desse livro. Esse livro é um livro de conforto. Só que ele foi escrito por meio de símbolos. E aí você precisa conhecer os símbolos para poder ter uma interpretação correta do livro. E a maior parte dos símbolos vem do Antigo Testamento. Então é necessário que você conheça o Antigo Testamento para uma leitura mais assertiva desse livro. Mas olha o propósito dele, o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, e a palavra revelação é a palavra Apocalipse, tá? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Em breve, então, está ali nas proximidades dos apóstolos, né? Ok? O mais próximo deles. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz! Quem é feliz? Aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, qual é a lição básica desse momento para nós, gente? Quem é o feliz?
Quem é o bem-aventurado? É aquele que lê, ouve e pratica. Não adianta ler se não pratica, tá? Nós não precisamos, é bom que isso aconteça, mas nós não precisamos saber tudo. Aliás, vamos reconhecer, nós nunca vamos saber tudo. Então, o que é mais importante no processo de aprendizado, gente? É a gente praticar aquilo que conhece. Deus não vai cobrar de mim ou de você aquilo que você não sabia ou não aprendeu. Mas o que você aprendeu e sabia, é óbvio, será cobrado. Então, leia, ouça, preste atenção e pratique. Preste atenção. Bem-aventurado é o que lê, o que ouve e pratica. Então, você quer ser feliz na presença de Deus? Pronto, já tem a receita. Leia, ouça e pratique. Tudo bem? Você tem alguma pergunta em relação a esse primeiro momento das divisões literárias da Bíblia? Né? Na minha opinião, está bem explicado. E as aplicações aqui estão sendo bem diretas. Espero que ajude você, né? Nosso propósito é ajudar você, tá bom? Então, vamos caminhar. Vamos continuar caminhando, porque o tempo está passando, né? Não, o tempo está próximo, né? O tempo está passando, mas está próximo mesmo, né? Que Deus ajude a gente a nos manter firmes e fiéis em Cristo Jesus. As divisões da Bíblia em épocas. Um estudo muito interessante também nesse momento. Então, depois de estudar as divisões literárias da Bíblia, tomem nota das 3 épocas principais em que ela se divide. Então, esse momento é didático, tá bom? Ele é prático, mas ele é de suma importância você saber as épocas em que a Bíblia está inserida, tá? Primeiro, a era patriarcal, tá bom? Segundo, a era judaica ou mosaica, ou era de Moisés, e era cristã, ok? Essas são as 3 eras principais. Cada época recebe seu nome segundo as pessoas a quem Deus revelou seus propósitos. Então, vamos falar um pouco sobre a era patriarcal. Quem são os personagens centrais desse período, né? Por que ela tem esse nome, né? Era patriarcal. Vamos ver. Nesta primeira época, que começa na criação, Deus revelou-se aos chefes das famílias chamados patriarcas. Daí vem o nome, era patriarcal. Ok? As eras bíblicas, a era patriarcal envolve assim as famílias, não é? Isso está relacionado à criação. A era judaica está relacionada com a nação, ok? Ou era da lei que foi recebida no Monte Sinai. E a era cristã está relacionada a todas as nações, tá? E está relacionada diretamente com a cruz de Cristo e sua segunda vinda, tá? Não sei se você notou, mas existe uma ascensão, olha, ó, uma ascensão. A era patriarcal, ela está focada nas famílias dos patriarcas. Notou isso? Abraão, Isaac, Jacó, as famílias dos patriarcas. Só que dessas famílias vai surgir a nação. E a era mosaica, ela foca na nação de Israel. Ok? E a lei que foi recebida no Sinai. Tudo bem? A era cristã, gente, olha que legal. Olha a abrangência. É para todas as nações. E ela foca na cruz de Cristo. E marca também a sua segunda vinda. Isso eu acho interessante. O primeiro livro, Gênesis, abrange esta era, a era patriarcal. Para uma rápida recapitulação desta era e da era judaica, leia o 7º capítulo de Atos. Tá bom? Lá tem um resumo muito bom desse período. Tenha curiosidade.
E Atos capítulo 13 também. Se você puder ler os 2 capítulos, vai ser legal, tá? Aqui não dá para a gente ler. Mas se você ler o capítulo 7 e o capítulo 13 de Atos, você vai ter um bom resumo dessa era patriarcal. Tudo bem? A era patriarcal, ela cobre acontecimentos importantes, como a criação do homem, em Gênesis capítulo 1, o pecado de Adão e seu castigo, Gênesis 3, a destruição do mundo através do dilúvio. E esta era também permite um vislumbre do plano de Deus para salvar o pecador. Depois de Adão ter pecado, Deus prometeu que no futuro viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Ou seja, lá diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ok? Deus vai trazer o dilúvio, a gente já falou, então, você tem a criação do mundo, você tem a queda do homem e a sua expulsão do paraíso e as consequências do pecado. Em Gênesis de 6 a 9, Deus pune a humanidade com o dilúvio, ok? E ele começa novamente com o patriarca Noé e sua família, ok? Porém, eles vão se desviar, aquela descendência de Noé, com a Torre de Babel, e é na Torre de Babel que Deus vai confundir as línguas, ok? Aliás, Babel ou Babilônia significa confusão, gente, tá? Então, foi ali que Deus confundiu as línguas. Aí, Deus não vai destruir nesse período, mas ele vai começar a colocar em prática o seu plano de redenção, tá bom? Mais tarde, Deus fez uma tríplice promessa a Abraão, homem temente a Deus. Os descendentes de Abraão iriam, primeiro, se tornar uma grande nação, receber terras e abençoar todas as nações da terra. Só para a gente confirmar isso, nós precisamos ler pelo menos um trecho desse momento, que é Gênesis 12, tá? Para você observar essas promessas sendo feitas e o início do plano de redenção. Tudo bem? Aí eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Mas diz assim a palavra do Senhor, olha. Então o Senhor disse a Abrão, inicialmente esse era o nome dele, depois vai ser mudado para Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, primeira promessa, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ok? Então, Deus vai formar um povo, vai dar uma terra e vai abençoar todas as nações a partir de Abraão. Então, vamos lá. Como é que isso se cumpriu, né? Tudo bem? A gente vai falando aos poucos aí. Então, essa é a promessa que Deus fez a ele: terra, nação e bênção ao mundo todo. Ou seja, bênção a todas as famílias na face da terra. O filho de Abraão, Isaac, teve um filho chamado Jacó, e mais tarde recebeu o nome de Israel. Israel, por sua vez, teve 12 filhos, cujos descendentes se tornaram as 12 tribos de Israel. E aí você vai ter a nação. Tempos depois, a fome forçou os israelitas a se mudarem para o Egito, e os egípcios acabaram por escravizá-los. Lá eles vão crescer, vão clamar a Deus, e Deus vai tirá-los de lá. O livro de Êxodo, lembra que a gente já viu? Deus finalmente escolheu Moisés para libertar os judeus e guiá-los até a terra de Canaã. A nação de Israel e a posse da terra de Canaã cumpriram as duas primeiras partes da promessa feita a Abraão. Isso aqui é importante, porque no livro de Josué, no capítulo 21, versos 43 a 45, vai falar de todas as boas promessas que o Senhor fizera a Israel,
nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Mas lembra bem que muitas daquelas pessoas que experimentaram o poder de Deus, que viram o poder de Deus, mas depois só reclamaram, só murmuraram, elas ficaram no meio do caminho. Mas isso não foi impeditivo para Deus cumprir a promessa dele aos fiéis. O que eu quero dizer com isso? Não desista, sabe? Não importam as circunstâncias, não desista, pois Deus cumpre aquilo que fala. E ele sempre honra a fidelidade dos fiéis, tá bom? Então guarda isso. A terceira parte da promessa de que todas as nações serão abençoadas foi finalmente cumprida em Jesus Cristo, um dos descendentes de Abraão. E aí a gente tem Gálatas, capítulo 3, que vai falar sobre isso. Gálatas 3, versos 13, 14, 16, 19, 24 a 29, tá bom? Depois você lê com calma, com tranquilidade, para você confirmar a realidade desse momento. O sacrifício de Cristo pelo pecado e seus maravilhosos ensinos são verdadeiramente uma bênção para todas as nações. Mas uma coisa importante aqui, gente. Olha a abrangência do sacrifício de Jesus. Você sabe quem foi a primeira pessoa que ouviu o evangelho na história da humanidade? Você sabe quem ouviu o evangelho na história da humanidade pela primeira vez? Se você entende o significado da palavra, talvez você consiga fazer conexão. Mas quem foi a primeira pessoa que ouviu o evangelho na história da humanidade? Não estou falando do Novo Testamento, não, na história da humanidade. Quem foi a primeira pessoa que ouviu? Que a Bíblia faz questão de registrar isso. Essa daqui pega, não pega? Porque não sei se você já viu sobre isso. Eu acho que eu já falei no curso anterior, não tenho certeza. Mas se eu não falei, eu vou falar agora. Abre em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Vamos registrar isso, né? Vamos registrar isso, eu acho que vale a pena. Tá bom? Olha que legal, gente. Gálatas, capítulo 3. Agora eu gostaria de ouvir a voz de um de vocês. Vamos ver como é que vai ser. Gálatas, capítulo 3. Eu vou pedir para você ler do 6 até o 8. Até o 9, do 6 ao 9. É um trecho mais longo. Vamos ver. Alguém gostaria de ler? Vou Pode ler. ler. Pode ler. Obrigado. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Essa versão. Que bom. Não, ótimo. Tá ótimo. Não tem problema. Muito bom. Mas você percebeu quem é o primeiro personagem na história da humanidade que ouviu o evangelho pela primeira vez? Você sabia dessa? É novidade para você? A gente achava que eram os 3.000 lá de Pentecoste, né? Ou aqueles que Jesus pregou lá no livro de Mateus, livro de Atos, ou de Marcos, Lucas, né? Mas não, gente. É óbvio, né? Que o Paulo, inspirado por Deus, ele está fazendo uma aplicação histórica aqui para dizer que a primeira pessoa que teve contato com a boa notícia do Messias foi Abraão. Tá? Foi Abraão. Aqui, Deus revelou para ele a boa notícia. Uau, né? Você sabia dessa? E qual é a boa notícia revelada? É que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele. Ou de um descendente dele. E quem é esse descendente? Cristo.
Portanto, todos aqueles que são de Cristo são descendentes de Abraão. Uau, que maravilha! Nós fazemos parte, pela fé, da descendência espiritual de Abraão. Que maravilha, hein? Eu estou animado com isso, hein, gente? Espero que você também. Eu não sei se você está, mas eu estou. Vamos continuar, então. Né? Tá terminando. Quer dizer, falta mais algumas coisinhas, né? Eu estou tão animado que eu tô segurando os detalhes, né? Vamos lá. Bom, a era judaica, ou mosaica, agora, a era judaica ela abrange um período aproximado de 1.500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Jesus na cruz. Com exceção do livro de Gênesis, esse período inclui todo o Antigo Testamento e também a vida de Cristo no Novo Testamento. Ou seja, desde o livro de Êxodo, tá? Na verdade, Êxodo 20, a partir de Êxodo 20, envolve esse período, até o primeiro capítulo do livro de Atos, que é onde termina a lei de fato e começa a nova aliança, tá? Mas, sobretudo, os evangelhos, que é a vida de Cristo no Novo Testamento, tá? Mas o que esse período traz? Ele traz uma nação, Israel, a lei que foi recebida no Monte Sinai e também a cruz de Cristo. Então, esse período abrange desde o Monte Sinai até a cruz de Jesus, nos evangelhos. O Antigo Testamento é especificamente dirigido à nação judaica, de onde surgiu o nome, era judaica, tá? Então, nós temos nesse período, então, a lei dos judeus. Então, depois de Moisés ter libertado o povo do cativeiro egípcio, livro de Êxodo, Deus deu a Moisés a sua lei no Monte Sinai, para governar a nação, tanto no aspecto religioso, como social e político, tá? A lei ela é bem completa. As regras básicas desta lei foram gravadas em pedra e chamadas de os 10 mandamentos, tá? Ou, literalmente, as 10 palavras, ok? Então, é importante também a gente saber de outras possibilidades, né? Os 10 mandamentos e as outras leis morais, religiosas, civis, formaram uma única aliança ou lei para os judeus. Os judeus eram severamente castigados quando desobedeciam a qualquer parte dessa lei. A lei teve como propósito preparar o povo judeu para a vinda de Cristo, ou a vinda do Messias. Mas olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3. Eu acho que você está aí aberta a sua Bíblia já. Aí eu vou ler aqui, ó. Gálatas 3, do 23 ao 25, diz: Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, o poder da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. O que é essa fé que haveria de vir? Vai vir logo em seguida, ó. Assim, a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, Cristo, a nova aliança, o Evangelho, não estamos mais sob o controle do tutor, ou a lei, tá? Algumas traduções falam aio, né? Aio. Aio é a palavra tutor, tá? Então, se a sua Bíblia tiver assim, entenda tutor. Então, os 10 mandamentos, eles vão ser a base da antiga aliança. É nessa base que vai se desenvolver, tá bom? E aí nós entramos no período da história dos judeus. Nós já vimos isso no primeiro momento, né? Quando nós falamos da literária da Bíblia, né? As funções literárias da Bíblia, fugiu a palavra, né? Mas é isso. Nós falamos da parte literária e agora a gente está falando dessa das eras que compõem a Escritura. E a história dos judeus está inserida nisso. Após serem governados por juízes durante 450 anos, os judeus pediram que Deus lhe desse um rei
Então, aí vai surgir a monarquia, e ele finalmente concordou. Durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, Israel progrediu em poder, riqueza e glória. A nação prosperou tanto, porque seu povo, naquele momento, foi fiel a Deus. Naquele momento. Depois isso vai mudar. Salomão e o povo caíram, mais tarde em idolatria, e Deus puniu os judeus, dividindo o reino e empobrecendo a nação. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel e as 2 do sul, Judá. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo foi levado para o cativeiro várias vezes, tá? Isso é importante. Por quê? Porque Deus dá a sua orientação, a sua lei para ser obedecida. Quem desobedece vai sofrer as consequências dessa desobediência, tá bom? Então é importante a gente levar em consideração que aquilo que nós aprendemos, Deus espera que pratiquemos, tá bom? O pecado maior de Israel, nesse período, no período dos reis, e até mesmo antes, na época dos juízes, foi a idolatria. E Deus puniu o povo por causa da idolatria. E isso vale tanto para ídolos construídos pelas mãos humanas, como fazer de seres humanos os nossos próprios ídolos também, ou os nossos bens. O que é mais importante para você em sua vida? Se aquilo que você tem fosse tirado hoje, você permaneceria fiel a Deus? Eu permaneceria fiel a Deus? Eu peço que Ele me ajude, se isso um dia acontecer comigo, porque eu quero permanecer fiel. Eu quero permanecer fiel a Deus, tanto no momento de fartura, como de escassez. E eu sei que é possível aprender isso, porque o apóstolo Paulo, um dos discípulos de Jesus, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja de fartura, seja de escassez. Então pergunte para você se você continuaria servindo a Deus se por alguma razão o que você tem hoje fosse retirado. A gente precisa fazer essas perguntas, gente, para não ser pego de surpresa em momento algum da nossa vida. As 10 tribos de Israel acabaram de tal forma dispersas no mundo que perderam completamente sua identidade. Por quê? Porque assim o quis a providência de Deus. Cristo, o Messias, a palavra Cristo e Messias é a mesma, só que Cristo é em grego, Messias é em hebraico. O significado é ungido, tá? Então guarda isso. Não estamos falando de 2 coisas diferentes, não, é a mesma, ou 2 pessoas. Então, Cristo, o Messias, veio através da linhagem da tribo de Judá, especificamente da descendência de Davi. Leia Atos depois, que você vai descobrir isso. Os profetas judeus, eles tiveram uma função importante nesse período. A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação da vinda do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel e outros profetas advertiram o povo para que se mantesse fiel a Deus, ao mesmo tempo em que profetizavam a vinda de Jesus, a vinda de Cristo. Muitas dessas profecias sobre Cristo foram mencionadas na lição 1. Espero que você tenha tido a curiosidade de observar essas profecias. Antes do fim da era judaica, Jeremias profetizou que nos últimos dias Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente, tá bom? Vale a pena a gente ler esse trecho nesse momento. É importante, até para a gente entender que a era que nós vivemos hoje, ela foi providenciada e profetizada pelo próprio Deus, tá bom? É óbvio, a gente precisaria ler Jeremias inteiro para entender todo o processo, mas a gente vai ler a profecia nesse momento, olha, que diz assim, Jeremias 31, do 31, eu vou ler do 30, porque vai ser importante, ó.
Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. O profeta está corrigindo a nação de Judá nesse momento. E aí ele vai dizer que por causa da rebeldia deles, olha o que vai acontecer. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Está falando da lei. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Quem foi que ele tirou do Egito? A nação de Israel. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles, o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, que todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Uma nova aliança foi prometida, foi profetizada 600 anos antes dela acontecer. E Jesus vem e cumpre essa profecia. Tá bom? E aí nós chegamos na era cristã, ou seja, a era na qual nós estamos inseridos. A era que nós estamos vivendo nesse momento. Tá bom? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus iniciou esta nova era na pessoa de seu Filho. Isso é Gálatas capítulo 4, né? Capítulo 4, verso 4 e 5, nesse momento, tá? E também Efésios 1, 9 e 10. Nós vamos estudar mais a respeito da obra de Cristo na realização do plano de Deus, nas lições que se seguem, tá? Então, o que está sendo dito aqui para esse momento é suficiente. É bastante dizermos agora que os ensinamentos de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, o capacitaram a tornar-se mediador da nova aliança. E para dar início à nova era profetizada por Jeremias, o autor da carta aos Hebreus, ele vai trazer essa profecia na íntegra, como sendo cumprida. Então, nós vivemos uma nova aliança. Esta é a razão pela qual nós seguimos a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo. Tá bom? Isso a gente vai falar mais, então, basta nesse momento que estamos tratando aqui. Antes do fim da era judaica, Jeremias, como nós já observamos, né, profetizou que nos últimos dias Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente. A era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas do Antigo Testamento. E quem era que estava habitando neles, conduzindo eles? Alguém lembra? Alguém lembra? Fala rapidinho. Vamos ver se você lembra. Quem era que estava habitando nos profetas enquanto eles estavam trazendo? Santo. Isso, né? O Espírito de Cristo, né? Lá em 1 Pedro 1, versos 10 a 12, você vai observar isso, tá bom? Isso é maravilhoso, pelo menos para mim, né? Não sei se é para você, mas para mim é. Tá bom? Ai, ai. Estamos indo pro fim, tá bom? Mas não é o fim dos tempos, é o fim da lição, tá bom? Bom, não sei, pode ser o fim dos tempos também, mas nós queremos chegar no fim da lição. Ai, ai. Então, vamos seguir. O fim da antiga aliança. Marcada, então, a antiga aliança, a era judaica e a cristã, ou seja, olha, a lei escrita em pedras e a cruz, tá bom?
que vai fazer com que a lei de Deus, não sei se você percebeu isso, seja escrita em nossos corações, gente. Como que Deus vai fazer isso? Tá bom? Senão através do Espírito Santo que vai habitar em nós. Que maravilha que Deus fez. Ai, ai. Vamos lá. Elas se unem verdadeiramente na pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias de Deus. Que amor é esse? Eu não entendo esse amor. Ele representa o fim de uma e o começo da outra. Jesus nasceu judeu e viveu sob a lei. Ele obedeceu completamente à lei. Foi o único que conseguiu obedecer à lei em sua integridade, em sua totalidade. Mas ele veio para dar início a um novo trato, uma nova aliança, um novo tempo, uma nova forma de relacionamento do homem com Deus. Que maravilha, né? Que Deus fez. Não foi a intenção de Deus fazer do Antigo Testamento uma aliança permanente, pois se assim fosse, Jeremias não teria profetizado uma nova aliança. Aí alguém fala assim, mas eu já li no Antigo Testamento que Deus diz que a aliança dele é perpétua. E é, porque ele não mudou. Deus nunca mudou em relação ao seu povo. Mas a perpetuidade, ela depende da obediência ao povo naquele momento. Entende? E o povo quebrou a aliança. Lembra que eu disse, gente? É Deus quem faz aliança conosco. E ele não quebra a sua aliança. Ele não quebra a sua palavra. Mas se eu quebrar, ele tem o direito, olha que coisa, hein? De mudar aquilo que ele mesmo falou. Não porque ele quebrou, porque ele não quebra. No coração dele, a perpetuidade existe. Mas eu preciso compreender que eu preciso obedecer. Na nova aliança, gente, para você entender isso, você é salvo. Se você já entregou sua vida a Jesus, você é salvo. Sempre salvo. Sempre. A salvação, ela está garantida por Deus. Mas Deus espera obediência da minha parte e da sua parte. E se no final de tudo eu for rejeitado para a salvação, não é porque Deus quebrou algo, é porque eu não fui obediente àquilo que ele mandou. Entenda isso de uma vez por todas. A salvação está garantida sim. Eu creio nisso porque está escrito. Eu sou protegido por Deus. Você também é, se você já entregou sua vida para ele. Mas é necessário obediência. Falar bem devagar para você lembrar. Tá bom? Então é isso. Deus, ele mudou sim. Ele colocou uma nova aliança no lugar daquela. A primeira aliança foi apenas uma sombra dos bens vindouros. É o que Hebreus 10:1 vai falar. Um aio, ó, a palavra aio aqui. Um tutor para nos conduzir a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio e, portanto, não estamos mais sujeitos à lei do Antigo Testamento. Ok? Cristo teve que morrer para instituir sua nova aliança ou testamento, da mesma forma que hoje a pessoa tem de morrer antes que o seu testamento possa vigorar, possa entrar em vigor ou vigorar legalmente. A morte de Cristo não estabeleceu apenas uma aliança, a aliança do Novo Testamento, mas ela tornou inválida também o trato do Antigo Testamento. Veja bem, não inválido em valor, tá bom? Mas em função salvífica. Tudo bem? Quando Cristo morreu, ele cancelou o escrito das ordenanças, o Antigo Testamento, e removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2,14.
O cristão não é, portanto, obrigado a guardar sábado, luas novas, etc., que faziam parte da antiga aliança, tá? E leia Colossenses 2, 16 e 17. Ou eu estou achando que é melhor ler nesse momento, para não ficar a nossa palavra firmada, mas a palavra de Deus, tá bom? Colossenses 2, 16 e 17 vai dizer o seguinte, olha, eu vou ler aqui. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ok? Festas religiosas, né, dos judeus, festas sabáticas, ou a guarda do sábado, não entraram na nova aliança, tá? Nós vamos falar mais sobre isso em outros momentos. Paulo diz que quem ensina a necessidade de cumprir parte da lei antiga é obrigado a observar toda a lei e, fazendo isso, da graça decai. Ou seja, quem traz a lei para a nova aliança vai cair da graça oferecida por Deus na nova aliança. Dessa forma, quem observa o sábado deveria observar também a circuncisão, que é parte da lei, os sacrifícios de animais, etc. Mas a morte de Cristo cancelou toda a lei. A cruz é a linha divisória entre a era judaica e a era cristã. As leis da nova aliança são superiores. Isso não significa, porém, que na era cristã o homem tenha permissão para roubar, matar, praticar imoralidades. Esses princípios morais são ensinados com maior ênfase ainda na nova aliança, onde nós temos uma lei que supera aquela antiga. Pois agora, se o seu inimigo te bate numa face, você oferece a outra. Se você é cristão, você entende isso. Se você é discípulo de Jesus, você está disposto a fazer isso. Abrir mão do prejuízo. Porque você é um promotor da paz e não da guerra. Lembra disso. Na verdade, todos os 10 mandamentos, exceto a lei do sábado, se encontram na nova aliança. Nos seus primeiros tempos, a igreja realizava cultos no primeiro dia da semana, e não no sábado, que é o 7º dia da semana. Ok? Assim, nós que vivemos na era cristã, precisamos ser leais a Cristo e à nova aliança contida no Novo Testamento. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Isso está claro para nós no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. O escritor de Hebreus adverte que a desobediência consciente da nova aliança de Cristo será punida com maior severidade ainda do que a dispensada aos que transgrediam as leis do Antigo Testamento. Por que é com maior severidade? Porque agora nós estamos falando de eternidade. A lei punia naquele momento e a pessoa tinha a oportunidade de se arrepender e mudar. As leis da nova aliança, se a gente não obedece, nós vamos morrer e a punição para nós é muito mais severa, porque aí a condenação ela é eterna. Tá bom? Então, a salvação é pela graça, gente, mas não foi de graça. Então, nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo. Cristo é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Para concluirmos esse momento, e espero que vocês estejam suportando tudo isso, né? Tá bom? Cristo revelou sua nova aliança por intermédio dos ensinamentos de seus apóstolos, prometendo dar a eles o Espírito Santo para lembrá-los suas palavras e para guiá-los a toda a verdade. Cerca de 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo,
o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles continuaram pregando a vontade do Senhor, da forma como foram instruídos. Se você prestou atenção nessa palavra, Jesus disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção na frase seguinte: e ensinando-os, os novos discípulos, a guardar tudo que vos tenho ordenado. É para guardar tudo que vos tenho ordenado. Ou seja, o que Cristo ordenou. E ele conclui: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Né? A igreja, ou toda aquela geração, tiveram Amém. oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. Conforme as pessoas iam obedecendo ao Evangelho de Cristo, Deus as integrava à igreja. E assim, essa se espalhou por toda parte. A igreja irá existir durante toda a era cristã. Esta era já durou 1.900 anos, mais de 1.900 anos, e vai continuar até a volta de Cristo. Que nós possamos fazer parte dela e não esqueça o nosso lema: deixe a Bíblia falar, ouça o que Deus tem a dizer e não ultrapasse o que está escrito. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. 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 Amém.